Vamos tentar um ângulo de câmera diferente hoje? Por que não? Hoje vamos falar sobre a semana 4 da AAF e fazer uma breve prévia da semana 5. Foi uma semana muito da hora porque começou o segundo mês da AAF, teve mais uma grande queda de público nos estádios, mas na TV tá tudo tranquilo, teve jogo entre o Lanterninha contra o líder da conferência e muito mais, fica aí porque tem bastante coisa da hora que rolou nessa semana. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports e só explicando um pouco melhor, é o seguinte, né, o clima favoreceu para a queda de público nos estádios. Salt Lake é uma das cidades que o público é maior e nevou lá, então mesmo tendo sido um dos melhores jogos que foi com Stallions e Apollos, a audiência diminuiu, cara, nos estádios, porque tava muito frio e tudo mais. A média dos 4 jogos foi de menos de 10 mil pessoas por jogo. O jogo de maior público foi San Diego e Memphis com 13.621 e o jogo de menor público foi San Antonio e Birmingham com 6.500. É muito pouca gente, cara. A Alliance vai ter que fazer coisas pra melhorar o número de pessoas que vão ao estádio, porque é da hora assistir em casa. E aí eu já queria reforçar aqui que na TV a audiência tá muito boa, segue boa, foi melhor que a Major League Soccer, a liga profissional de futebol soccer, e foi praticamente igual à audiência do Combine, que também teve nesse final de semana. Então na TV o pessoal segue assistindo, nos jogos comparecendo aos estádios não muito, mas isso é uma coisa que demora, não é do dia pra noite, então eu prefiro que seja assim do que se fosse ao contrário. Legends e Express ganharam seus primeiros jogos na história, vamos falar sobre isso também. Como eu disse, teve jogo na neve, os Legends mostraram um grande potencial e parece que a AAF tá assistindo meus vídeos, porque agora no site deles tem as estatísticas completas, número de passes tentados e completados pelos quarterbacks e tudo mais. Então vamos começar falando no sábado, dia 2 de março, entre San Diego Fleet e Memphis Express, lá em Memphis. O San Diego Fleet perdeu de 23-26 para Memphis, ficando 2 vitórias e 2 derrotas, e o Memphis, que não tinha ganhado nenhuma, agora tem 1 vitória e 3 derrotas. O Memphis trocou de quarterback, agora ao invés do Christian Hackenberg, o titular é o Mettenberger, e deu resultado, parece ter sido bem legal, ele foi bem nesse jogo. O Fleet começou muito melhor com fumble forçado, touchdown num retorno lindo de punch, que foi maravilhoso, impediram quarta descida, mas também erraram field goal, e esses 3 pontos fizeram a falta no final. A defesa do Fleet estava dando muito trabalho para Memphis no começo do jogo, o ataque conseguindo avançar com mais facilidade, não é à toa que o San Diego estava ganhando por 20-6 de Memphis em boa parte do jogo. Antes de acabar o primeiro tempo, os Express recuperaram um pouco e acabou indo para o intervalo 20-15, o que não é o ideal, mas está um pouco melhor. A offensive line do Fleet deixou muito a desejar, então o quarterback deles, o Philip Nelson, acabou levando muita pancada e machucou o collarbone, né, que é aquela lesão que o Aaron Rodgers teve, inclusive. Ele acabou machucando e tá fora de 4 a 6 semanas, então o Mike Berkovich, que foi o quarterback titular, a última notícia que a gente tem é que ele vai ser o titular a partir de agora. Até metade do quarto quarto, o Fleet ainda estava melhor no jogo, mantendo a posse, mas aí um fumble na red zone fez o Memphis empatar 23-23, a defesa deles apareceu quando mais precisava e eles fizeram o field goal da virada 26-23 para ganhar o jogo. O Drew Jackson do Memphis foi o jogador defensivo da semana e além disso o Austin McGuinness, que fez 4 field goals, inclusive o field goal da vitória, ganhou o prêmio de melhor jogador dos Special Teams dessa semana. Também no sábado, dia 2 de março, às 22 horas, tivemos o jogo entre Orlando Apollos e Salt Lake Stallions, lá em Salt Lake, em que os Apollos ganharam a 4ª seguida, se tornando o único time invicto da Alliance, com 4 vitórias e nenhuma derrota, ganharam por 20-11, os Stallions agora 1-3. Foi o primeiro jogo com neve da Alliance, neve mesmo em Salt Lake, e ainda tava com aquela pintura de Utah, e foi um jogo interessante porque foi um jogo de 2 times opostos. Se você não viu, eu fiz aquele vídeo para qual time torcer na AAF, e eu comentei que eles têm a dualidade de sol e neve. Os Apollos gostam de falar que eles são o time do sol e Salt Lake o time da neve, então foi interessante por causa disso. Jogo na neve é pegado, difícil, muitos erros, é até meio chatinho de assistir assim. Vocês veem que o placar foi mais curto e virou no intervalo 6-3 para Orlando só com field goals. Os Apollos fizeram
primeiro touchdown na metade do terceiro quarto e abriram 14-3 na conversão. E jogadas variadas, jogadas inteligentes, o running back fazendo passe pra end zone. Eu gosto muito dessa variedade de jogada, é uma coisa que eu inclusive penso que devia ter mais na NFL. A defesa dos Apollos segurou muito bem, forçou os Stallions a tentarem quartas descidas, não conseguindo inclusive. Os Stallions chegaram a fazer 14-11, depois os Apollos abriram e seguraram e acabou o jogo 20-11 para os Apollos, fim de jogo. No domingo tivemos dois jogos, começando nas 18 horas, domingo dia 3 de março, entre San Antonio Commanders e Birmingham Iron. O Commanders ganhou de 12-11, ficando 2 vitórias e 2 derrotas, e o Iron 3-1. O Birmingham chegou invicto nesse jogo com 3 vitórias e nenhuma derrota e acabaram perdendo a invencibilidade por 1 ponto. Jogo de poucos pontos é aquele negócio que eu sempre falo, defesas fortes, principalmente a do San Antonio, com jogadas importantíssimas, e o ataque também com bons passes, boas jogadas de times especiais dos dois times. A defesa de Birmingham também é muito forte. O jogo foi pro intervalo 3-3, mesmo com interceptação ou fumble, os ataques tinham muita dificuldade de avançar. O Williams, camisa 35 do Commanders, perdeu os 2 últimos jogos e fez o touchdown no final do terceiro quarto para levar o jogo a 9-3. Os Commanders abriram com field goal 12-3. Birmingham fez o touchdown com a conversão para fazer 12-11. Tentaram aquela onside conversion, que é aquela quarta para 12, não conseguiram, e aí os Commanders ajoelharam na bola, e o jogador ofensivo da semana foi o Kenneth Farrell, o running back do San Antonio Commanders, o que foi bem da hora. Fechando a semana 4 da Alliance, foi no domingo 3 de março, às 22 horas, com o jogo entre Atlanta Legends e Arizona Hotshots. E esse foi o melhor jogo da rodada, por quê? Os Legends chegaram nesse jogo sem nenhuma vitória ainda, lanterna da Conferência Leste contra o melhor time da conferência também, que é o Arizona Hotshots, que estavam com 2 vitórias e 1 derrota, e o Legends ganhou uma derrota. Eu tô com uma dificuldade incrível de falar. E o Legends ganhou 14-11. O que aconteceu? O Atlanta Legends mudou o seu coordenador ofensivo e colocaram o Aaron Murray de quarterback inicial, tirando aquele cara ruim pra caramba que era o Matt Sims, e o ataque melhorou muito. O Michael Vick, ex-quarterback do Atlanta, seria o coordenador ofensivo. Ele saiu quase quando a temporada começou e aí teve que mudar o coordenador. O cara não tava sendo muito bom, o atual foi bem melhor. O jogo corrido do Atlanta tava funcionando muito bem. Os Hotshots continuam com uma forte defesa, inclusive impedindo uma quarta pra gol, mas a questão é que os Legends avançavam, eles tinham um pouco mais de dificuldade na red zone. Os Hotshots cederam um safety de pura cagada, aquele orgulho de não querer perder jarda, que o cara acaba voltando. O camisa 15 fez o primeiro safety da história da AAF, então os Legends abriram 2-0, o que é bizarro. Os Legends tentaram um fake field goal com o Ku, Young-Ho Koo, que foi péssimo, não deu certo. O jogo acabou indo pro intervalo 8-3 pros Legends. Os Legends abriram com mais um field goal, os Hotshots erraram um field goal, e aí, indo pro final do jogo, os Legends fizeram um touchdown com o mesmo número 15 que fez o safety e empataram 11-11, os Legends abriram 14-11 e os Hotshots não conseguiram empatar. Vitória dos Legends em um baita de um jogaço que foi muito da hora. Falando muito rapidamente da semana 5, a semana 5 começa no sábado, dia 9 de março, às 4 horas da tarde. Que delícia, dá pra assistir bastante, com um jogaço entre Orlando e Birmingham, lá em Birmingham. Os dois times com melhor desempenho nessa temporada, Orlando 4 vitórias, nenhuma derrota, e o Birmingham 3-1, tem tudo pra ser um baita de um jogaço. Também no sábado, e é capaz ainda desse horário mudar pra deixar o jogo à noite, mas é que Salt Lake e San Diego também são times fortes. Salt Lake vai até San Diego enfrentar o Fleet no sábado 9 de março às 10 horas da noite, também tem tudo pra ser um jogo bem interessante. Memphis e Atlanta se enfrentam, os dois patinhos feios que fizeram as suas primeiras vitórias, alguém aí vai acabar perdendo, no domingo 10 de março às 5 horas da tarde. E fechando a semana 5 da Alliance, San Antonio vai até Arizona enfrentar os Hotshots no domingo 10 de março às 9 horas da noite, e isso tem tudo pra ser um jogaço também, porque os Hotshots vão estar com sangue no zóio e jogando em casa. Então tem tudo para ser jogos muito interessantes. Acompanhem pelo aaf.com e qualquer coisa fiquem ligados não só no meu Twitter, mas no Twitter AAFLinksBR, que eles postam links para vocês assistirem aos jogos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei aí embaixo, se inscreva no canal, a gente se vê no próximo vídeo. Acompanhe o podcast do Golinho Esportes e fique ligado, porque tem muita notícia legal chegando no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!